Na contramão do sistema. Na contramão do Estou seguindo na contramão do sistema. Graças a Deus, estamos iniciando mais um podcast Na Contramão, transmitido pela Rede Fé, como já é de costume, todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, estamos aqui com vocês, desfrutando de uma palavra muito encorajadora, sempre direcionada para o cotidiano do jovem. E para quem nos acompanha pela Rede Fé ao longo desses anos, nós temos uma novidade já há algumas semanas, mas não custa nada reforçar que, se você quiser compartilhar também esse programa de hoje para outras pessoas que não puderam estar desfrutando dessa palavra agora de forma ao vivo pela Rede Fé, você pode também acompanhar toda essa programação, todo esse programa no canal do YouTube da Igreja em Campina Grande. Então, basta você procurar por Igreja CG no YouTube, que você vai encontrar esse programa Na Contramão, que você vai poder não só ouvir nossa voz, né, mas conhecer cada um de nós que estaremos aqui fazendo esse programa a partir de hoje. E hoje nós temos aqui dois convidados, Priscila e Mateus, e aí já peço a Mateus para cumprimentar os irmãos e falar o que iremos desfrutar hoje. Amém. Lembrando, né, Danilo, que quem quiser desfrutar desse e de outros temas, pode acessar também a página Eu Vos Escrevi. Amém. Ou fazer a assinatura do Jornal Árvore da Vida, né, o JAV. Isso. Porque, inclusive, esse programa de hoje a gente se baseou bastante principalmente no JAV, né, esse Jornal Árvore da Vida, que é muito edificante, que a gente encoraja que todos vocês possam, se quiser, né, acompanhar. Eu acredito que vai estar passando aí na tela como vocês podem acessar o JAV para conhecê-lo e assinar, se for o caso, né, Mateus? É verdade. Hoje, né, Danilo, a gente vai falar de como superar traumas, né? E a história de hoje a gente também se baseou no Jornal Árvore da Vida, falando sobre Mefibosete. Isso. E no site que Mateus também falou, né, o Eu Vos Escrevi, que você também pode acessar, que é muito edificante, traz sempre textos sobre vários assuntos também, com direcionado para o jovem. A gente vai ver também um pouco sobre a história de Jó. Então hoje, se Deus permitir, a gente vai ver a história desses dois personagens na Bíblia que trazem uma palavra muito encorajadora, muitos exemplos que vão ser muito úteis hoje para esse tema que a gente vai desfrutar. Mas antes da gente iniciar, pedir para a Priscila cumprimentar a quem está nos acompanhando e falar para eles outras redes sociais que a Igreja em Campina Grande também tem e que podem ser muito edificantes, né, Priscila? Amém, Danilo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nós também temos o Instagram, @igrejacg, que vocês podem também conhecer um pouquinho do nosso projeto, de como é a nossa missão de estar levando a vida do Senhor para as pessoas. A nos acompanhar nas redes sociais, vocês serão muito bem-vindos. Amém. Então, iniciando, falando um pouco sobre o tema de hoje, como superar traumas. A gente, ao desfrutar desse texto, a gente ficou muito encorajado para trazer uma palavra de encorajamento em como ajudar alguém que está traumatizado. A gente sabe que um trauma, se a gente for assim tentar definir aqui, seria uma situação que aconteceu no nosso cotidiano que nos causou um grande impacto. E sempre quando a gente recorda, traz um sentimento muito real de reviver aquele momento. Então, exemplificando, se alguma pessoa, em algum momento da vida, perde um ente familiar, algumas pessoas passam por esse momento de uma maneira e outros acabam ficando traumatizados e revivem tudo aquilo quando passa por determinadas situações. Então, como ajudar alguém que passa ou está passando por um momento de trauma, já que a gente está vivendo um momento no nosso Brasil que acontecem muitas situações traumatizantes, perdas de familiares por conta do Covid, desemprego e tantas outras questões que estão acometendo muitas pessoas atualmente. E para trazer um pouco de luz acerca desse tema, como eu já mencionei, né, e Mateus também, a gente vai desfrutar um pouco da história de Mefibosete. Em 2 Samuel, no capítulo 9,
vai trazer um pouco mais sobre a história dele e que eu peço que vocês que estão nos acompanhando peguem suas Bíblias também para acompanhar a partir daí. Mas para a gente fazer aqui um breve resumo, Davi e Jonatas, eles eram amigos e lá em 2 Samuel mostra que eles fizeram um acordo entre si, que caso um deles viesse a falecer, o outro iria cuidar da família, né, do que estivesse vivo. E foi o que aconteceu. Davi, quando tomou conhecimento que Jonathan havia falecido, ele procurou saber se havia alguém da família de Jonatas que estaria vivo para que ele pudesse ajudar. E é aí que entra Mefibosete. Mefibosete era filho de Jonathan e desde criança ele passou por muitos problemas que, se fôssemos considerar nos dias atuais, ele poderia estar traumatizado, porque desde criança, com 5 anos de idade, já aconteceu o que poderíamos chamar do primeiro trauma. Quando Jonathan faleceu, uma mulher tentou socorrer essa criança, né, o Mefibosete, com 5 anos de idade, na correria, na hora de fugir, ela caiu, né, Mefibosete caiu no chão e a partir dali já ficou coxo. Então, desde criança ele já era coxo. E a partir daí outros problemas se sucederam. Perdeu as questões, a herança que ele tinha direito, passou a viver longe da família, sendo cuidado por outras pessoas. Então, coloque-se no lugar de uma criança como essa, desde pequena, já coxo, passando por toda essa problemática, como você se sentiria. Alguns podem passar de uma forma muito fácil por isso, né? Mas outros poderiam ficar traumatizados. Então, a gente vai ver agora na palavra alguns pontos interessantes, que foi uma atitude que Davi teve, que pôde ajudar muito a Mefibosete, que nós encorajamos que vocês também possam acompanhar conosco os versículos que iremos desfrutar a partir de agora, que vão embasar o que nós iremos desfrutar daqui a pouquinho. Em 2 Samuel, capítulo 9, o versículo 1 diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? A partir do versículo 2, mostra que Ziba falou sobre Mefibosete e o trouxe até a presença de Davi. E aí no versículo 6, quando Mefibosete chega à presença de Davi, ele diz o seguinte: Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, Mefibosete falando agora para Davi: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? O versículo 9 prossegue. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse: Tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Então, a gente observa pelos versículos que eu li, que Davi chamou Mefibosete à sua presença, e a partir daquele momento disse que ele passaria a comer sempre em sua mesa, estaria sempre em sua presença. E aí, a partir desses versículos, a gente pode extrair algumas lições muito importantes, né? Amém. Assim, eu fiquei impressionada, né, com essa história, porque se a gente for olhar, ele teve vários traumas. A gente pode dizer fisicamente, porque ele quebrou, né, ele ficou coxo das pernas, não podia andar mais. Teve o trauma familiar, porque ele perdeu toda a família. Imagine, né? Ainda teve essa questão do social, porque ele perdeu a sua herança. Imagina o que se passa na cabeça dele, de Mefibosete, né? E aí eu achei bem rico um versículo aqui de 2 Samuel, capítulo 9, o 3, que disse assim: Disse-lhe o rei, né? Davi, no caso: Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E aí eu achei tão rico aqui, porque eu vou até frisar nessa parte que ele diz assim, Davi falando para que ele use da bondade de Deus para com ele.
Então, assim, Deus, apesar de que ele tinha feito ali aquele compromisso com Jonatas, quando eles eram jovens, de um cuidar do outro, a família do outro, caso acontecesse alguma coisa. Mas aquela situação que Davi estava tratando era porque ele estava usando da bondade de Deus para Mefibosete, né? Então, assim, hoje, nessa noite, o que a gente quer mostrar para nós ouvintes, não só essa parte humana, mas o lado espiritual. Como a gente pode passar por esses traumas, superar esses traumas de um modo espiritual. E nada melhor do que exemplos da Bíblia para a gente ver isso. E essa história de Mefibosete é maravilhosa, porque quando ele fala ali no versículo que até Danilo acabou de ler aqui, que ele diz assim, no versículo 9. Então se inclinou ele, quando ele já chegou à presença de Davi, né? Quem é teu servo para que teres olhado para um cão morto tal como eu? Então, assim, ele já estava ali numa situação de que ele não se achava ninguém, de que quem era ele para alguém olhar para ele, para que o Senhor tivesse misericórdia dele. Então, assim, eu fiquei muito chocada, porque, com certeza, aquela situação, como o Danilo falou, né, psicologicamente falando, o trauma é quando você passa por uma situação e aquilo até, inclusive, pode até modificar o resto da sua vida. Pode levar traumas para a sua vida. E ele se sentia essa pessoa indigna. Ele se sentia um cão morto. Ninguém, nada. Como é que alguém vai olhar para ele assim? Então, realmente, quando uma pessoa, né, tem esses sentimentos, esses traumas, ela se deprecia, né? É verdade. Ela até assim adoece de forma física, psicológica, muitas vezes espiritualmente. Mas a gente quer mostrar para vocês hoje, Amém. né, que você pode ir sim à presença de um rei. Amém. E que ele vai mudar essa tua história. Amém. E esse rei aqui que foi tipificado por Davi, que o Senhor, como ele disse assim, eu vou usar da bondade do Senhor para com ele. Então, o Senhor estava ali usando Davi como representante ali do Senhor para chegar até Mefibosete. E hoje você também pode, de fato, se achegar a Deus, independente dos traumas que você está vivendo, dos traumas que você já viveu há um bom tempo atrás que a gente não sabe, mas que isso está trazendo algo até hoje na tua vida. A gente está mostrando aqui que tem um Deus que pode modificar isso aí. Que, até depois, né, não sei se Danilo chegou a ler, mas ele mostra que Davi chamou Mefibosete e disse que ele ia se alimentar na mesa dele, né? Ele ia poder ter esse alimento já junto com ele lá. Então, imagina a situação. Ele saiu de lá de um aleijado, né? Desprezado, marginalizado, humilhado, e foi tomar café todos os dias na presença lá do rei, numa situação totalmente diferente. Interessante que ele fala até aqui, no versículo 3, ainda do capítulo 9, morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. E aí, interessante, a situação dele mudou. Ele passou ali a se alimentar, ter uma condição diferente, a dignidade dele foi restaurada, mas ele não deixou de ser coxo. Né? Então, assim, a gente não está dizendo aqui para você hoje que depois disso os seus traumas vão sumir, que você não vai lembrar disso, que você vai ter uma amnésia. Não é isso, a gente não tem amnésia. Os traumas vão existir, vão estar lá, mas você vai estar numa condição digna de você olhar assim e dizer, Senhor, eu saí dessa, eu superei essa, porque o Senhor é comigo. Né? Então, a sua dignidade vai mudar, porque você vai ter um olhar diferente. Isso. Embora está lá, né, a cicatriz. Você ela não sumiu. Você vai lembrar que o Senhor lhe ajudou. Isso, justamente. Você vai lembrar que Deus mudou aquela sua sorte, lhe fortaleceu naquele momento e mudou aquela sua condição, né, de desfruto. Deus, ele nos mostra, né, que existe um propósito nos sofrimentos. Isso. Que é nos ensinar lições, Amém. enriquecer nossa vida e nos amadurecer. Amém. A maneira da gente superar esses traumas é entregá-los ao Senhor, né? Amém. Amém. Os traumas, eles têm a capacidade de mudar a nossa sorte. Agora, se esse vai mudar positivamente ou negativamente, depende da maneira que a gente está lidando com esse fato, né? Isso. E a maneira correta é a gente entregar eles na mão do Senhor, né? Amém. Aí o Senhor pode mudar a nossa sorte e restaurar a nossa dignidade. Amém. Nessa passagem fica claro, assim como no Antigo Testamento inteiro, né, Danilo, que o Senhor usa de figuras, né? Mefibosete nada mais é do que eu, você, do que todos os seres humanos, né? É verdade. E o Davi está representando ali o Senhor. Quando ele entregou
quando ele acolheu Mefibosete, assim como o Senhor faz com cada um de nós, quando a gente se entrega ao Senhor, se derrama ao Senhor, Ele é capaz de restaurar a nossa dignidade. Né? Amém. Ele é capaz de restaurar a nossa sorte. É verdade. A nossa sorte, a nossa dignidade vai ser restaurada quando a gente entrega isso ao Senhor. Né? Amém. E isso é tão maravilhoso que nós temos um Deus que cuida de nós e nos ama tanto, né? Que aqui em Salmo 116, fala também de outra experiência de outra pessoa que passou por traumas, que passou por problemas, que fala assim: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Meu amado, o Senhor, Ele ouve a sua voz, Ele ouve as suas súplicas. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer que você se achegue a Ele. E continua assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então, a gente pode aproveitar esse momento para estar invocando o nome do Senhor. Aqui vai discorrer um pouquinho sobre a situação que essa pessoa se encontrou, né? Parecida com a de Mefibosete. Fala assim: laços de morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim, mas então eu invoquei o nome do Senhor. Amém. Quando a gente invoca o nome do Senhor, a própria pessoa do Senhor vem até nós e a gente recebe salvação. E em Jeremias 29 tem um versículo que me encoraja muito, que a gente viu que Mefibosete, ele se comparava como se fosse um cão, como se fosse um nada. Mas o Senhor está dizendo assim para você hoje, versículo 11, Jeremias 29, versículo 11. Eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim. Primeiro passo, invocar o nome do Senhor e a orar, conversar com Deus, abre teu coração para Ele, fala para Ele tudo o que você pensa, o que você necessita, tudo que se passa no seu coração, fala para Ele. E eu vos ouvirei. O versículo 13 continua assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E como o Mateus estava compartilhando, né? Serei achado de vós, diz o Senhor, e fareis mudar a vossa sorte. Amém. Senhor Jesus. É aqui, continuando um versículo aqui ainda de 2 Samuel, eu achei interessante que ele diz assim: então lhe disse Davi a Mefibosete, né? Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, que era o pai dele, né? Então dá aquela sensação de que, imagina, a família toda de Mefibosete faleceu, morreu. Ele estava ali só, como a gente já falou, mas ele foi à presença do rei, mas o Davi disse: não temas, né? Isso. E aí o Senhor diz essa noite para a gente também não temer ir à presença dele, sabe? Eu estava lembrando aqui, eu estava conversando recentemente, essa semana, com uma pessoa que eu gosto muito, né? Que eu estimo muito. E assim, eu já vendo a mudança na vida dela, ela ali compartilhando, que eu já sabia que ela tinha recebido o Senhor, mas a pessoa fica naquela incerteza, né? E ela dizendo: mas eu quero tanto assim me achegar ao Senhor, mas eu fico me lembrando das coisas que eu vivi, que eu fiz. Então, assim, é como eu disse para ela, esses traumas que ela carrega por ela ter feito alguma coisa de ruim, quer dizer, o inimigo já estava ali usando na cabeça dela, diminuindo ela, como se ela não tivesse o direito de chegar ao Senhor, pelos erros que ela cometeu. Mas aí eu estava compartilhando justamente isso. Eu digo: olha, Deus perdoa, basta a gente ter esse coração de arrependimento e se voltar para Ele e se achegar a Ele. E não permita que esses traumas do passado sobrecarreguem você. Né? Porque Deus perdoa, até disse assim: se perdoe também. Né? Então, quando você vai à presença do Senhor, Ele pode te perdoar, Ele pode te restaurar. E esses traumas, você mesmo precisa se perdoar e não carregar isso com você. E aí, outra vez também a gente estava, me lembrei também, porque a gente estava numa pregação em outra cidade, e lá quando a gente estava desfrutando da palavra do Senhor, é interessante, sabe, como tinha uma irmã, né, uma pessoa lá, que a gente sentia que ela tinha aquele desejo de buscar o Senhor, mas ela se achava indigna de estar ali, porque ela sofreu um trauma muito grande, uma pessoa que ela estimava muito, que ela gostava demais, fez ela sofrer muito. Então, ela ficou ali travada, traumatizada com aquela situação. E ela se sentia: como é que eu posso, então, crer no Senhor se eu não perdoei aquela pessoa, se eu não consigo perdoar aquela pessoa, porque eu ainda sinto aquele sentimento, sabe, de raiva, de ódio. E a gente: irmã, você precisa se entregar ao Senhor, porque é Ele que vai, né, mudar a sua situação, transformar o seu coração. Então, quando a gente vai ali à presença do Senhor, Ele é poderoso para fazer.
infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, Ele pode restaurar esses traumas que você carrega, ou tanto que você cometeu também, os erros, né? Como foi o caso dessa outra pessoa, ou como alguém que lhe fez aquele mal. E isso te fazer que você faça, né? Tenha esse desimpedimento de buscar o Senhor. Até aqui em Efésios 3:20. Deixa eu abrir aqui, Efésios 3:20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Então, amados, se há algum trauma em você, seja ele qual for, esse Deus, a gente precisa crer nessa palavra, ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele pode fazer com que você supere esse trauma, justamente porque é esse poder que está dentro de nós que Deus vai operar. É o poder dele, né, que vai operar em nós. Então, toda essa situação, se volta para o Senhor, vai à presença dele, sabe? Se entrega a ele, porque é Deus que pode mudar. E ainda aqui em Hebreus 4:16, Hebreus 4, versículo 16, diz assim, ó: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, que nessa noite você possa ter se chegar a Deus, né, confiadamente, e crer que esse poder que Ele está lá, Ele pode operar em nós e dentro de você, para mudar todas as situações que você está, se libertar desses traumas, se fortalecer para você superar e sair. Amém. Porque, assim, o que a gente quer trazer para você é esse lado justamente espiritual. Isso. Né? Porque, assim, eu conheço até uma amiga psicóloga e, às vezes, ela diz, tem caso mesmo que ela indica ao paciente procurar essa sua espiritualidade. Porque, às vezes, a pessoa já está ali muito frágil, está fragilizada, cabisbaixa, né? Então, assim, procura esse reforço, até a ciência, né? Como ela falando assim, a pessoa precisa, então a gente está aqui dizendo para você, há uma solução para você superar, mas isso só no Senhor. E se achegue mesmo confiadamente, independente do que aconteceu com você, do que você mesmo, ou fez traumas em outras pessoas, não sei, Deus sabe, mas a palavra de Deus diz que a gente pode sim chegar a Ele, confiadamente. Amém. Né? Ao trono da graça, porque Amém. Todos nós carecemos da graça e da glória de Deus, né? É verdade. Amém. Eu gostei muito do que foi falado aqui, fazendo a comparação com a nossa condição hoje, né? Mateus falou logo no início, quando ele mencionou ali, quando ele teve a oportunidade de falar, de como essa história de Mefibosete pode ser vista de forma figurada para a nossa situação. A gente vê que foi Davi que foi à procura de Mefibosete e o trouxe à sua presença, e teve ali a oportunidade de chamá-lo para cear com ele, e a partir daquele momento ele teria direito de desfrutar das riquezas. Então, a condição que ele tinha antes, que era completamente de abandono, ele passou a desfrutar de todas as riquezas. E a gente, quando observa o que o Senhor fez por nós, é algo muito parecido. A gente, por conta do pecado, vive muitas das vezes desamparado, longe completamente de Deus, achando que não tem mais condição alguma para nós. O Cristiano até mencionou aqui um exemplo prático. E quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente percebe muitas vezes isso nas pessoas. Verdade. Vai pregar muitas vezes para alguém que cometeu algum pecado, digamos, uma pessoa que é drogada, e quando a gente está ali pregando, ela se sente indigna, da mesma maneira como Mefibosete se sentiu também, que não tinha, a salvação não servia para ela não teria direito a essa salvação. E a gente vê pela experiência de Mefibosete que ele não foi à presença de Davi por algo que ele merecesse. Foi a própria misericórdia que o fez estar na presença do rei. E aqui em Efésios capítulo 2, o versículo 8 e 9, mostra para nós também que nós temos acesso a Deus por conta da sua misericórdia e não porque nós mereçamos. Em Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, para todos nós, independente se você cometeu um pecado grandão ou um pecado pequeno, para Deus é a mesma coisa?
Para Deus é a mesma coisa. Estamos todos na mesma situação e vamos à sua presença não porque mereçamos ou porque a partir de hoje nós estamos bonzinhos, então Deus vai nos ajudar e vai nos aceitar. Mas é a sua misericórdia e é pela fé que nós temos acesso à sua presença. E um outro versículo que foi inclusive falado por Cristiane, eu queria reforçar aqui, é Hebreus 4:16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, independente da sua condição, o trauma que você sofreu ao longo da vida, seja por você ter cometido algum pecado ou por qualquer outra situação que você se ache porventura indigno de estar na presença de Deus, elimine, não deixe que Satanás coloque esse tipo de pensamento em sua mente. Leia esse versículo de Hebreus, tome para si e chegue confiadamente até o Senhor para obter a misericórdia, como diz aqui o versículo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Amém. E ainda em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, ainda traz ainda mais encorajamento para nós, que diz assim: tende, pois, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, Amém, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, graças ao Senhor e graças à sua obra redentora na cruz, todos nós hoje temos acesso a Deus a qualquer momento. Da mesma maneira como Mefibosete tinha a presença de Davi todos os dias e podia ali cear em sua presença, nós também temos esse direito hoje, graças à obra que o Senhor fez na cruz, de estar na presença de Deus diariamente. Verdade. Então, veja que paralelo há entre o Antigo Testamento e o que a gente vive hoje. Então, isso nos encoraja, irmãos, a não permitir que Satanás nos desencoraje, a não permitir que nenhum trauma passado nos impeça e seja uma barreira para estarmos na presença de Deus, e aproveitemos todas as oportunidades para estar em sua presença como Mefibosete tinha. A grande... figuradamente, Mefibosete diariamente estava na presença de Davi. Então, nós também hoje, diariamente, temos a oportunidade de estar na presença de Deus. É verdade. Então, vamos aproveitar, permitir que nada venha a ser uma barreira para nós, estarmos na presença dEle. Amém. E desfrutar de sua presença diariamente. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A gente também, como a gente compartilhou, né, a gente está desfrutando um pouquinho da história de Mefibosete e também na experiência de Jó, né? Sim. Na experiência de Jó, o Senhor permitiu uma situação para que a vida dele fosse tratada, para mostrar um pouquinho do natural dele, os problemas dele, porque muitas vezes a gente acha que na vida da gente está tudo muito bem, está tudo muito perfeito, mas o Senhor às vezes permite situações para nos tratar, para mostrar as nossas fraquezas, para que a gente possa realmente conhecer o nosso Deus, né? E o que mais me encoraja é isso na situação de Jó, sabe? Por mais que a gente pense que está tudo bem, está tudo perfeito, às vezes a gente até esquece de buscar um pouquinho o Senhor, só lembra do Senhor nas dificuldades, nos problemas. E aí aparecem algumas situações para que o Senhor possa mostrar quem nós somos, para que o Senhor possa nos mostrar que a gente precisa depender dEle, que a nossa suficiência vem dEle, que tudo que nós somos é para Ele. Jó sofreu muito, né, Priscila? Sofreu. Falando de sofrimento, não tem como não falar de Jó, né? É verdade. Jó, a gente vê, desde o capítulo 1, ele começa o sofrimento dele, né? Começou a perder seus bens, perdeu filhos, e depois Satanás foi até o Senhor e pediu para tocar na saúde dele, e a partir daí foi muito sofrimento, né? A gente vê que alguns amigos vieram até a presença de Jó, e por ele estar passando por todo aquele sofrimento, acreditavam que aquilo se dava por alguma falta que Jó tinha cometido. E nós, na nossa experiência, muitas das vezes, os cristãos muitas vezes se colocam como Jó. Passam por dificuldades e aí chegam os amigos, em vez de levá-lo até a presença de Deus, acabam fazendo com que venha sobre si toda essa carga, né? Realmente, será que eu cometi algum pecado para estar sofrendo tudo isso aqui? Mas a gente vê que todo aquele sofrimento pelo qual Jó passou tinha uma finalidade. Como Priscila falou, tem uma finalidade todos os sofrimentos pelos quais nós passamos. E o principal de Jó foi levá-lo até a presença de Deus.
Amém. Cristiano está com o Jó aberto ou não? Tô. Amém. Lê, por favor, o capítulo 42, versículo 2 ao 6. Que eu fechei 42, aqui. né? Vou começar do 1 aqui. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que tem conhecimento, encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém. Por essa Senhor passagem Jesus. a gente vê que todo aquele sofrimento levou Jó até a presença de Deus, e ele diz que até aquele momento ele conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E essa é uma grande lição que Jó nos traz. Quando nós passamos por dificuldade, a que caminho nós vamos? Nós vamos até a presença de Deus, como aconteceu aqui com Jó, ou nos afastamos dele? É verdade. Se nós vamos até a presença de Deus e passamos a conhecê-lo cada vez melhor, como aconteceu aqui com Jó, eu passei a te conhecer, não de ouvir falar, mas meus olhos agora te veem, vejam que é uma experiência mais íntima, mais próxima. O sofrimento traz algo proveitoso. E é isso que nós queremos encorajá-los, a encarar os sofrimentos de uma forma diferente. Amém. Buscar, a partir dos sofrimentos, a ter mais comunhão com Deus, a invocá-lo mais, Amém. a estar mais em sua presença. E toda essa comunhão vai fazer com que você supere esses problemas de uma maneira completamente diferente. Às vezes o problema não vai deixar de existir, Isso. mas você vai conseguir superá-lo de outra forma. Assim, lendo Jó 1, né, o capítulo, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então já começa assim um histórico bem, né, Top. bem elevado. E muitas pessoas realmente se sentem assim. Mas aí quando vem um momento de dificuldade, tem pessoas que vai logo ali, meu Deus, por que eu? Logo eu que sou assim, aí dá logo o currículo bem elevado. E assim, o que eu achei interessante no decorrer, como os meninos já falaram aqui, que aí Jó saiu perdendo tudo, bois, ovelhas, os camelos. E aí no versículo do capítulo 1 ainda, o versículo 21 e 22 diz assim: E disse: Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei? O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, aí no começo, apesar dele ter perdido tudo, imagina o trauma. Eu creio que muitas pessoas com essa pandemia também teve esse trauma de perder tudo, ter que se reinventar. O que é que poderia fazer para sustentar a família? Eu não consigo nem imaginar o que a pessoa passa numa situação dessa. Verdade. Mas em nenhum momento aqui, nesse versículo, mostra que até então Jó não questionou Deus, não culpou a Deus, tudo estava acontecendo. Porque tem pessoas que já vêm e dá culpa mesmo, né? Meu Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo. Mas não. E aí depois, ele vem aqui, né, perdeu os filhos. O que mais aqui, meu Deus? Deixa eu ver aqui. Qual é o versículo? Aí pronto, aí vieram os amigos, né, como Danilo falou, tal, se compadeceram dele. Sim, foi a mulher dele aqui, no versículo 9. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldicia Deus e morre? Aí olha a resposta dele, porque até a mulher dele não ficou do lado dele. Ficou, né, assim, meu Deus, você ainda está ali defendendo o Senhor, né, digamos assim. Aí ele disse, olha o que ele respondeu para a sua mulher. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus, e não receberemos também o mal? Tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Então, aí já começou, vieram os amigos, quando Danilo falou, aqui ainda fala que eles se compadeceram, choraram com a situação dele, né? E aí começou
Jó amaldiçoar o seu nascimento. Aí, quando a gente for olhar, já tem 28 capítulos, um debate bíblico de Jó e Deus. Isso. Né? Até os seus amigos também chegaram a falar aqui, ó. Tem até essas epífilas que a gente pode ler, né? Jofá, que era um dos amigos dele, acusa Jó da sua iniquidade, como quer dizer, não era porque ele tinha alguma coisa, porque ele se achava justo, era ele que se achava aos seus próprios olhos que era justo, mas, na verdade, ele tinha alguma coisa. Aí Jó vai se defende. Aí eu sei que decorre 28 capítulos esse debate. Aí, quando chega aqui no... Cadê? No 30... 32. Deixa eu ver, 32, né, Priscila? No 36, aí vem justamente, ele diz aqui, ó, aí, graças ao Senhor por Eliú. Deixa eu ver se é esse nome mesmo aqui dele, cadê? Prosseguiu Eliú e disse, olha só, aí no capítulo 36, Eliú vem mostrar que no sofrer do homem, Deus lhe visa o bem. É rico Amém. demais. Então, tudo aquilo que Jó estava ainda na ignorância, sem conhecer, porque ele só conhecia o Senhor, né, de ouvir falar, aí Eliú vem mostrar isso para ele. Olha o que é que diz aqui os versículos do capítulo 36, o 9, o 10 e o 11. Diz assim: Ele lhes fez ver as suas obras, as suas transgressões, e que se houveram com soberba. Abre-lhes também o ouvido para a instrução, e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anjos em delícias. Seus anos em delícias. Então, assim, ele vem mostrar que todo esse sofrimento que a gente passa, não é porque, como a Priscila falou ali em Jeremias, não é porque o Senhor tem pensamentos maus. Não é isso. Né? O Senhor tem bons pensamentos para a gente, Ele está olhando a nossa situação, Ele tem cuidado de nós. Verdade. Mas toda essa situação era para justamente a pessoa se voltar ao Senhor e ter aquela experiência, sabe? Viva assim, de Senhor, realmente eu ouvi falar. Ouvi aquela história de Jó. Sim, mas agora eu estou passando também. Agora eu estou vendo, agora os meus olhos também estão vendo o Senhor. Isso. Não é mais aquela história que a gente está contando. Não é mais um modelo. Mas agora eu tenho essa experiência. E tudo tem um fim proveitoso. Aí até no capítulo 38, finaliza aqui, o Senhor finalmente convence a Jó da sua ignorância, né? Aí, passando aqui no 40, ele diz assim, ó. Disse mais o Senhor a Jó, acaso quem... Cadê aqui? Não, versículo 3, gente, desculpa. É capítulo 40 de Jó, versículo 3. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, ó, sou indigno, que te responderia eu. Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, aqui, finalmente, Jó reconhece, né, que ele precisava, de fato, ali do Senhor. Isso. Que ele reconhecer, né, assim, que ele era indigno. Todos nós carecemos da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. Amém. E, para fechar, como o Danilo falou, finalmente ele disse, Senhor, eu só te conheci de ouvir falar. Mas olha que situação maravilhosa. Tudo aquilo ali, todo aquele sofrimento, foi para ele ver o quanto, né, esse sofrimento o fez levar ao Senhor e conhecer ainda mais o Senhor. E aí, finalmente, no versículo, né, de 10 em diante, 42, mostra que o Senhor mudou a sorte de Jó. Ele tinha perdido tudo, gente. Olha que trauma. Perdeu tudo, família, os bens. E adoeceu, né, fisicamente, gravemente. O Senhor restaurou tudo. Graças ao Senhor. E agora ele pode dizer, agora eu conheço o Senhor. Agora os meus olhos te veem. Meus olhos, Senhor, te Essa veem. Que foi experiência. Ele pôde reconhecer, de fato, né, que tudo aquilo que ele tinha passado era para o bem dele, era para, realmente, assim, para ele amadurecer, para ele se achegar mais a Deus e reconhecer a Deus. Aqui, em Filipenses 4:13... Deixa eu abrir aqui bem rapidinho. Filipenses 4:13. É um versículo que a gente conhece bem. Diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aí as pessoas só querem lembrar só do bem, né? Ai, quando eu estou no bem. Mas aqui, a versão anterior, Paulo também sofreu muitas coisas. Isso. Imagine tudo aquilo que ele passou. Ele disse aqui, ó.
no versículo, deixa eu ver aqui, ele diz aqui no 12, né? Ó, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele fecha o versículo, que tudo ele podia, porque é o Senhor que fortalecia. Então, aquela bagagem de sofrimento que ele passou, se teve algum trauma ali que mudou a vida dele, né? Porque os traumas ele pode modificar a vida de uma pessoa, mas isso. Paulo estava mostrando, ó, independente, eu passei fome, mas também eu tive abundância e também ele soube viver, soube passar por todas as situações, porque era o Senhor que fortalecia ele. Amém. Não é? Não é porque ele era uma super pessoa, né? Então ele estava ali porque o Senhor fortaleceu. Então, assim, amados ouvintes, amados irmãos que estão também nos assistindo, ouvindo, que você tome essa palavra para si, independente do que você está passando, porque só Deus sabe. O sofrimento que você passa, ou algum trauma que você já traz há muito tempo, lembra, ó, é Deus que te fortalece. Mas eu preciso estar, como os irmãos aqui já falaram, eu preciso estar na presença do Senhor, porque quando eu estou na presença do Senhor, eu consigo enxergar como os olhos de Deus nos veem, que a gente também precisa e carece dessa presença do Senhor, e carece da glória de Deus, da misericórdia do Senhor. Então, a gente também vai passar a olhar para nós mesmos, né, e ter esse olhar diferente. Então, Senhor, eu também preciso. Né? Mesmo como se achar indigno, não, Senhor, eu preciso. Senhor, Tu pode chegar a mim. Mesmo sem merecer, mesmo, né, nessa situação toda, mas eu posso me achegar ao Senhor, como a gente está falando. Amém. Porque é Ele que nos fortalece. A gente não pode esquecer disso. Amém. Isso é muito rico, né? Às vezes a gente passa por muitos problemas, como o Jó também passou, para 28 capítulos só vendo os problemas. E às vezes a gente tem muito essa dificuldade, quando às vezes a situação é muito forte, está cheio de problemas, a gente não consegue ver o Senhor no meio da situação. A gente só consegue ver o problema. E assim, como houve uma mudança, né? Já no capítulo 42, minha gente, é muita coisa, são 42 capítulos, não é pouca coisa não. E às vezes a gente faz a mesma coisa, né? Mas quando Jó conseguiu ver Deus naquela situação, foi que houve uma mudança, né? Então, assim, que esse momento seja um momento assim, para que você possa também ser ajudado a ver Deus. Senhor, onde é que eu posso te ver nessa situação? Verdade. Porque você estava mostrando o tempo todo para Jó, né? A sua ignorância, o seu orgulho, quem ele realmente era, para que o Senhor pudesse ver um caminho para poder trabalhar em Jó. Então, que, assim, no meio dessas situações, a gente possa ver Deus, por mais que não seja fácil. Mas quando Jó diz assim, eu te conhecia só de ouvir, muitas vezes a gente já sabe, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é maravilhoso, eu sei que eu posso colocar o meu jugo sobre Deus, que o fardo dele é suave, é leve, eu sei que Deus me ama, mas é como a experiência de Jó, mas agora os meus olhos te veem, mas agora eu experimentei tudo isso que o Senhor é na minha vida. Então, quando a gente passa a experimentar tudo isso que o Senhor é na nossa vida, há uma mudança no nosso ser. E a gente passa essa experiência de experimentar Deus como a nossa provisão total, como aquele que nos supre, aquele que é a nossa suficiência, aquele que é a nossa força. Muitas vezes a gente esquece. A gente conhece a palavra de, poxa, passei por uma situação. Já tinha um versículo que agora eu não vou me lembrar agora, mas fala assim: filhinhos, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Amém. E eu estava tão assim, desanimada, que quando eu estava na reunião, o irmão falou assim: jovens, eu vos escrevi porque você é forte. Eu digo, é verdade. Deus está dizendo para mim que eu sou forte, mas é por mim mesmo? Não, é porque a palavra dele permanece em mim. Então eu pude, realmente, Senhor, agora os meus olhos te veem, eu pude experimentar nessa experiência que eu passei, isso é maravilhoso. O Senhor é aquele que nos supre, sabe? É aquele que a gente pode achar quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. Isso é maravilhoso. Amém. Até Efésios 3:3, ele diz assim: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória, né? Então não vamos desfalecer, né? Nessas tribulações. Vamos tentar enxergar o Senhor, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Então, alguma Romanos coisa, 8:28. Senhor, porém você não entenda no momento, Isso. Senhor, mas crê, Creia. né? Creia que somente. tem algo bom e que o Senhor está trabalhando em você, que você vai passar por isso, de repente Isso. vai fortalecer outras pessoas que estão Isso, passando com pelos mesmos certeza. problemas, que com certeza a gente não está só. É verdade. Talvez o meu trauma seja diferente do trauma de Priscila, diferente do Danilo, de Mateus. Cada um tem seus problemas, suas dificuldades. Isso. Mas a gente tem uma coisa em comum, que é o Senhor. É o Senhor. A que a gente pode se fortalecer e superar verdade. esses traumas. Que é isso que a gente quer mostrar para vocês durante toda essa noite, né? E nos 2 exemplos que nós trouxemos, no caso de Mefibosete, ele era coxo e ele não deixou de ser coxo, continuou sendo coxo. No caso de Jó, ele teve tudo que ele havia perdido, foi recuperado. Então, mostra para a gente um equilíbrio, para que a gente não ache, ou você que nos acompanha, que o fato de ir até a presença de Deus vai fazer com que tudo seja restituído, tudo seja apagado, ou algum trauma que você tenha, algum problema, seja milagrosamente resolvido imediatamente, como aconteceu com Jó. Pode acontecer como aconteceu ali com Mefibosete, que ele não teve a sua saúde física restaurada. Mas há algo em comum com os dois. No caso de Jó, ele conheceu mais a Deus e aquele sofrimento o fez estar em sua presença. E figuradamente, como o Mateus falou, o fato de Mefibosete ter ido à presença de Davi, figuradamente representa nós irmos até a presença de Deus. Então, em ambos os exemplos, o ponto em comum é estar na presença do Rei, estar na presença do Senhor, e o que nós encorajamos todos vocês a estarem, né? E, para finalizar, a gente aqui na igreja, em Campina Grande, tem um projeto que pode ser muito útil para todos vocês que estão acompanhando, que não reúnem conosco, que é uma rede de cuidados. Né, Mateus? Poderia falar um pouco para os irmãos acerca da rede de cuidados? Como pode ser útil pelo que a gente acabou de desfrutar aqui? Eles podem também nos contactar e ser ajudados também, né? Tem um número, né, que os irmãos vão deixar disponíveis para a gente entrar em contato e você realmente se abrir, né? É uma rede realmente de cuidados, o nome é autoexplicativo. Você deixa o seu pedido, a sua oração, a sua súplica, e os irmãos vão entrar em contato, vão falar com você e vão tentar, da melhor maneira, lhe encaminhar para a solução desse problema, né? Para a gente cuidar realmente dos irmãos. Então, você pode ter algum trauma, a gente não sabe qual, mas se você aí escanear o QR Code que vai estar aparecendo na tela no YouTube, você vai ser direcionado para os irmãos que vão poder, de acordo com aquilo que você está passando, direcionar uma oração, direcionar um versículo ou outra passagem da palavra que venha lhe fortalecer, e certamente vai ser muito útil. Então, a gente encoraja que você que nos acompanha e passa por algum trauma ou conhece alguém que esteja passando por algo, possa aproveitar essa rede de cuidados que o Senhor maravilhosamente tem nos encarregado de cuidar de pessoas, para acessar e contar, né, com apoio. Não queira passar pelo sofrimento sozinho. É verdade. Aproveite essa oportunidade para compartilhar conosco e ter a oportunidade de obter do Senhor fortalecimento, né? Amém. E é para isso que servem os momentos difíceis, né? Isso. Os momentos difíceis, eles apuram a nossa fé. Eles fortalecem a nossa comunhão com o Senhor e nos faz, né, às vezes, não da maneira que a gente quer, mas a obedecer à vontade de Deus, né? Amém. E o que eu realmente pude tirar hoje, assim, da história de Jó é isso. É que em momentos bons ou ruins, a gente deve sempre estar na presença do Senhor. Amém. E fazer de cada sofrimento uma experiência com Cristo. Amém. Assim é que a gente pode crescer e amadurecer. Amém. E esse versículo que Cristiane leu, né, Filipenses 4:13, é o meu versículo preferido. Né? Eu tenho ele escrito na parede, no quadro do meu quarto. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Porque a gente tudo pode naquele que é a força em nós. Amém. E o Senhor é essa força em nós. Amém. E assim como quando eu leio, quando você lê esse versículo, o Senhor possa lhe reconfortar o coração, Amém. revigorar as forças e esperanças. Amém. Porque é isso que esse versículo quer nos mostrar, né? Amém. Tudo posso naquele que é a força em mim. Amém. O Senhor é a nossa força. Quando nós reconhecemos que a gente não pode, que não podemos fazer, que somos fracos, frágeis e imortais, aí é que o Senhor pode agir, né?
aí o Senhor mostra que nele nós somos fortes, que nele nós podemos fazer É verdade. e que ele é quem pode fazer tudo por nós, né? Amém. Inclusive superar os traumas. É verdade. Amém. Amém. Então, com esse encorajamento que Mateus deixou agora, a gente finaliza o programa de hoje. Agradecemos a todos vocês por terem acompanhado, estarem conosco aqui desfrutando dessa palavra. E para quem nos acompanha pelas redes sociais, compartilhe aí para que outras pessoas também tenham acesso ao que a gente acabou de desfrutar essa noite, que foi muito encorajamento para nós. E espero que também tenha sido para vocês. Deixa o like, né, Danilo? Deixa o like, compartilha. Se inscreve no canal. inscreve no Só canal. faltou isso agora. Foi? Vamos finalizar orando, irmãos? Amém. Senhor Jesus, Amém. obrigado por tua palavra, que nos revigora, que nos faz, Senhor, ver o quanto é importante estar em tua presença. Amém. Não permita, Senhor, que nenhum trauma, nada venha nos afastar de ti, É verdade. mas que a gente aproveite as oportunidades de sofrimento para reconhecer que nós não somos nada, É verdade. mas que o Senhor é tudo em nós. O Senhor pode nos fortalecer e nos fazer vencer todos os obstáculos, Senhor. Ó Senhor Jesus, Amém. abençoa aqueles que estão acompanhando esse programa, Amém. santifica, supre suas necessidades, que todos, Senhor, possam de fato te encontrar de uma forma mais íntima Sim. e mais clara, Sim. desfrutando de ti, Amém. se fortalecendo na tua palavra. Sim. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.